Amém, meninas. Vamos orar para começar. Antes da gente começar, lembrando que a gente vai ter o nosso encontro presencial. Espero, Érica, que você possa ir também. Vai ser no dia 25, marquem aí na agenda, dia 25/5, em Pirituba. A gente vai ser às 2, né, meninas? Às 2 da tarde. A gente vai passar o endereço exato ainda, mas já vão separando aí na agenda de vocês. A gente ontem fez uma reunião, a gente preparou muita coisa legal para esse momento. Vai ser um momento para a gente abrir o nosso coração mesmo, a gente se conhecer mais, a gente ter um momento de reflexão. Vai ser um momento bem gostoso, diferente do que rola aqui no nosso devocional. Vai ser mais para a gente ter mais intimidade, sabe? Então, é muito importante que todas vocês vão, já reserva essa data aí na agenda de vocês, amém? Vamos orar para começar? Senhor, eu quero te agradecer, te louvar pela vida de cada uma das minhas irmãs que estão aqui, Pai. Senhor, obrigada porque elas separaram um tempo, Pai, porque elas reservaram um momento para dedicar a Ti, para se aproximar mais de Ti, para ouvir a Sua voz, para refletir na Sua palavra, Jesus. Nós sabemos que isso alegra o Teu coração, Pai. E nós te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos aqui, Senhor, como família, como igreja, para exaltar o Seu nome, para louvar o Seu nome, Pai. Nós sabemos que o Senhor já se faz presente aqui no nosso meio. Eu peço agora, Pai, que o Senhor traga consciência da presença sobre a casa e a vida aqui de cada uma das meninas, ó Pai. O Senhor já está aqui, o Senhor já está lá na casa de cada uma, onde cada uma está. E, Senhor, em nome de Jesus, faz sentir a presença, Pai. Nós oramos pela vida da Rebeca, que vai trazer a reflexão. Pedimos ao Pai que o seu Santo Espírito fale através da vida dela, que os nossos corações e as nossas mentes estejam abertos, ó Pai, para ouvir a sua palavra e que essa palavra surta efeito nas nossas vidas, ó Pai. Seja uma semente plantada que vai dar frutos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, eu vou soltar meu playback. Vamos ver se tá saindo aí. Ok? Amém. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Cante aí se você conhece esse louvor. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Amém, cante isso. Perto quero estar, junto aos seus pés, junto aos seus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim,
eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti, Jesus. Amém. Glória a Deus, que bênção. Esse louvor, ele é incrível, né? E essa se torne a nossa oração, né? Perto nós queremos estar dele, porque tudo que nós precisamos é ele, né? E bom, glória a Deus, hoje a gente vai iniciar uma nova série aqui, né, no Elas em Secreto, e a gente vai conversar um pouquinho sobre as disciplinas espirituais. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre alguma dessas, e a gente vai tratar durante esses meses aí, né? Vamos ver quanto tempo vai dar. Mas em cada terça-feira a gente vai falar um pouquinho sobre. Hoje vai ser sobre meditação, depois sobre oração, jejum, estudo. E vão ser encontros que o maior propósito é fazer com que você queira aprender mais sobre essa disciplina e aplicar isso na sua vida. Então a gente quer trazer de uma forma prática também aqui, para que você possa se lembrar que não é apenas oração ou não é apenas só devocional. Tem muito mais e muito mais para a gente ficar conectadas com o Senhor. E bom, a gente hoje vai falar sobre meditação. E a palavra meditação, quando a gente ouve, a gente pensa muitas vezes que pode ser algo do mundo secular, né? Algo secular. E no mundo cristão, ela é totalmente diferente. Então, a gente tem a meditação, que geralmente as pessoas fazem, que elas esvaziam a mente. E, para nós cristãs, a meditação, ela é preencher a mente. Ao invés de a gente esvaziar, nós vamos estar preenchendo a nossa mente com a palavra de Deus. E aí a gente tem a primeira disciplina, né, que é o devocional, o momento que a gente está ali, que a gente tira o nosso tempo com o Senhor, o momento que a gente se dedica a ouvir a voz do Senhor, a se dedicar ali a estudar a palavra. E o mais interessante do devocional, antes da gente entrar um pouco mais sobre a meditação, é que o devocional, ele não é apenas somente um checklist ali que você tem que fazer todo dia. A gente tem 365 dias aí no ano, e aí a gente fala, ok, dia 1, dia 2, dia 3, e não faz nenhuma diferença no seu dia. Você só faz o devocional ali e não causa nenhum efeito. Quando a gente faz o nosso devocional, isso tem que causar um efeito, isso tem que ser uma chave para a nossa vida. Então, quando você estiver estudando a palavra de Deus no devocional, ore para que o Senhor te marque, para que aquilo seja algo que transforme a sua vida. E aí a gente entra na meditação. E a meditação, ela é a capacidade da gente ouvir a voz de Deus. Então, a gente vai preencher a nossa mente com a voz do Senhor e obedecer a palavra de Deus.
Então, é mais ou menos, a gente faz o nosso devocional e a gente medita na palavra de Deus, naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. E significa gravar os pensamentos do Senhor no nosso coração. Então, quando você está ali lendo a palavra, estudando sobre o que a Bíblia está falando, o que o Senhor está falando, ou alguma promessa que o Senhor colocou sobre a sua vida, que isso possa virar uma meditação de, Senhor, eu quero preencher a minha mente com isso, eu quero aplicar aquilo que o Senhor está me dizendo para a minha vida na prática mesmo. E aí, a gente, a meditação também, ela significa ruminar. E é muito interessante, eu estava vendo, né, essa palavra ruminar, e ela significa o animal, geralmente alguns animais, eles ruminam um alimento. Então, eles literalmente comem, e aí esse alimento vai para o estômago, e ele volta de novo e continua na sua boca até ele extrair todos os nutrientes. E a gente tem que fazer isso com a palavra de Deus. A palavra de Deus, a gente tem que ruminar ela todos os dias. A gente tem que meditar na sua palavra todos os dias, de saber que isso vai causar um efeito, vai causar uma diferença nas nossas vidas. E a gente está baseando todas essas disciplinas no livro, esse livro aqui, Celebração das Disciplinas, do Richard Foster. E eu super indico vocês, porque, gente, vale muito a pena. Ele fala muitas coisas das disciplinas que a gente entende aqui como algo que transforma a vida. É um livro que é uma chave, super compensa. E quando ele vai tratar sobre a meditação, ele vai falar sobre isso, que a gente precisa refletir sobre a palavra de Deus, aquilo que transforma a nossa vida. Bom, até aí, vocês deu para entender, tudo ok? Meditação para a gente ruminar a palavra de Deus e isso gravar no nosso coração. E aí, abre comigo a sua Bíblia em Josué 1, a partir do versículo 7. Josué 1, a partir do versículo 7. E diz assim: Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. No versículo 8, ele diz aqui para não cessar de falar deste livro e meditar dia e noite na palavra de Deus. Então, olha o que estava acontecendo. Moisés tinha morrido e agora Deus levanta Josué e fala para Josué: Josué, você vai ficar no lugar de Moisés. Você já estava sendo preparado para isso e chegou o tempo. E aí o Senhor está dizendo para ele: olha, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso e se lembra das leis que eu dei para Moisés. E agora você, Josué, vai precisar meditar nela dia e noite sem cessar. Aqui é uma instrução para as nossas vidas, que durante todos os nossos dias nós precisamos meditar na palavra de Deus dia e noite sem cessar. Ah, ok, mas aí eu tenho que ficar 24 horas olhando a Bíblia? Não necessariamente, mas a palavra ela tem que estar tão gravada no seu coração que isso vai te lembrar incansavelmente isso de, nossa, eu estou me lembrando da palavra de Deus. Na hora que você mais precisar, aquilo que você meditou vai fazer efeito, vai causar algo na sua vida. Por exemplo, a gente tem o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É muito interessante nesse salmo, quando a gente lê, acredito que você também já tenha tido essa interpretação, de a gente pensa assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí a gente acha só na área financeira, né? Ah, tô um pouco apertado aqui, tá faltando um dinheirinho ali, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas Davi era um homem rico, ele era o rei. E aí ele estava falando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele está dizendo, o Senhor não vai me faltar. Ele é tudo que eu tenho.
E aí, quando mais você precisa dessa palavra, você está meditando no Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na hora que você mais precisar, você vai se lembrar dessa palavra. E você vai dizer não somente no momento que a situação apertou, o boleto venceu, mas você vai dizer, o Senhor é o meu pastor nos momentos que está tudo bem, nos momentos que estão tristes, ele nunca vai te faltar. Então, quando eu medito na palavra de Deus dia e noite, eu me lembro disso, e esses são pensamentos gravados do Senhor para minha vida. Isso é o meditar na lei do Senhor. Provérbios 7, abre aí comigo, Provérbios 7. Hoje a gente vai dar uma passeadinha aí pela Bíblia. Provérbios 7, no versículo 1. Que diz assim: Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Aqui também, nesse provérbio, está dizendo que a gente precisa guardar as palavras de Deus e conservar. E é muito interessante que essa palavra conservar, em hebraico, ela significa esconder ou guardar. Então, quando aqui está dizendo guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos, o Senhor está nos dizendo, olha, guarde os meus mandamentos. Na hora que você estiver meditando na minha palavra, na hora que você estiver fazendo o seu devocional, que isso gravar no seu coração o versículo que o Senhor te der, e você ruminar aquilo, você está guardando os mandamentos do Senhor. Você está dizendo, eu vou me lembrar disso todos os dias, e isso vai ser algo que vai transformar a minha vida. A palavra de Deus, ela tem esse poder de transformar a nossa vida. Quanto mais nós meditamos, mais somos transformadas. E no Salmos 19, versículo 14. Salmos 19, versículo 14. Diz assim: As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E aí, aqui também essa palavra de meditar, o salmista está falando, Senhor, eu quero meditar na tua palavra todos os dias. E cravar esses pensamentos do Senhor no meu coração. Dizer assim, a meditação, elas são pensamentos profundos e contemplativos de se conectar com o Criador. Então, quando eu medito na palavra, eu estou contemplando aquilo que o Senhor me deu. Eu estou contemplando a sua palavra. Eu estou me conectando com o Criador. Então, são pensamentos profundos que nós temos com o Senhor. E aí, a gente entende que eu não estou, quando eu estou meditando, eu não estou esvaziando a minha mente, eu estou preenchendo ela com a palavra de Deus. Por isso que é tão necessário. Às vezes a gente nunca, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre meditação, ou sempre pensou que a meditação era só no mundo secular. E não, a gente precisa, como cristãs, estar ali, Senhor, eu quero meditar na sua palavra. Eu quero que isso cause um efeito na minha vida. E no Salmo 119, no versículo 97, diz assim: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então, a gente ama tanto a lei do Senhor que ela precisa ser a nossa meditação todo dia. E aí, você pode estar se perguntando, tá, mas como que eu faço isso na prática, né? Ok, você está falando aí sobre meditação, está falando que eu preciso meditar na palavra de Deus, mas como eu faço isso na prática? E eu vou dizer para você que é algo que transforma depois do seu devocional, a partir do momento que você faz isso. E eu vou mostrar aqui alguns 5 pontos assim que eu separei que são bem importantes para você fazer isso na prática, no seu momento de devocional. Primeiro ponto para você meditar na palavra de Deus, para você entender sobre isso, para ela causar um efeito na sua vida, é você pegar um versículo da Bíblia e meditar em cima dele. Um exemplo. Você leu ali o Salmo 119, não talvez inteiro, porque é um pouco grande, né? Mas você leu ali o Salmo 119 e o que chamou mais atenção foi o versículo 97, que diz: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E aí, você vai pegar esse versículo e você vai escrever o que você entendeu. Então, primeiro ponto, você pega o versículo, aquilo que chama mais atenção.
Segundo ponto é você escrever o que você entendeu. Ah, eu entendi que eu preciso amar a lei do Senhor, eu preciso meditar nela todo dia. E aí entra no terceiro ponto, para você aplicar isso na sua vida. De, Senhor, como que eu posso amar a sua lei? Eu preciso ler a palavra do Senhor todos os dias. Eu preciso fazer o meu devocional todos os dias. Eu preciso orar e buscar a face do Senhor todos os dias. Isso é meditar, isso é buscar a lei do Senhor. E aí, o quarto ponto, que é bem na prática mesmo, você pega esse versículo e você escreve ele num post-it ou num papel, enfim. Mas é bom você colar ele em algum lugar da sua parede aí, seja no seu quarto, às vezes ali perto da pia, né, para lavar louça, um lugar que você sempre passa por lá, perto de um espelho. E aí você escreve esse versículo e todos os dias você vai ler esse versículo e você vai ruminar ele. Você vai meditar nele. O que essa palavra quer dizer? O que essa palavra pode transformar a minha vida? Você vai começar a declarar isso de uma forma intensa. E falar, quanto eu amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Então, pode ser qualquer versículo que chamar a atenção e fica com aquilo na mente. Sabe? Preenche o seu pensamento com isso. E é algo transformador, porque às vezes você está passando por uma situação difícil, ou já aconteceu comigo de escrever um versículo, aquilo está marcando a minha vida e eu escrevo, aí eu colo pelo quarto aqui, e aí no momento certo, quando eu vou ler aquele versículo, eu falo, gente, era tudo que eu precisava. Eu escrevi um negócio bem antes, mas no momento certo chegou. E de tanto eu meditar naquilo, causou um efeito tão assim maravilhoso que na hora que acontece eu falo, Jesus, agora está a explicação de tudo, por que o Senhor me lembrou tanto disso. E aí, você precisa se lembrar da palavra todos os dias. E como vários versículos, a gente leu alguns, mas a Bíblia inteira, né, praticamente fala que a gente precisa meditar na lei do Senhor, a gente precisa buscar ao Senhor e saber que tudo que a gente lê no nosso devocional é algo que transforma, tem que transformar a nossa vida. Na prática mesmo, sabe? A palavra de Deus, ela é como uma espada, né, de dois gumes, ela divide alma e espírito, e é isso que tem que acontecer. Quando você estiver fazendo o seu devocional, você fala, Senhor, eu quero meditar na sua lei, eu quero meditar todos os dias nisso, eu quero que esteja contemplar a tua palavra, aquilo que o Senhor está dizendo para mim. E algo que nessa questão aí de meditação aconteceu comigo, e foi recente, assim, né? Primeiro, eu anotei um versículo, 31/12, era final de ano, assim, e até tá ali escrito, e eu escrevi, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos? Anotei esses salmos, foi um versículo do meu devocional naquele dia, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, gente, que versículo maravilhoso. Eu ficava repetindo aquilo, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Eu queria que aquilo fixasse no meu coração. Estava meditando, estava proclamando aquela verdade da palavra. E aí tá. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça meses e meses. E aí quando foi em março, eu estava ministrando em uma igreja e eu não tinha lido mais aquele versículo, mas ele estava guardadinho ali. E na hora certa, do nada, na ministração, do nada não, né? O Espírito Santo me trouxe esse versículo. E aí eu comecei a declarar sobre a igreja. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas. Estava tão gravado no meu coração que não precisei nem abrir a Bíblia, porque aquilo fez algo em mim. De falar para a igreja, gente, entra o Rei da Glória, vamos abrir os portais, vamos abrir o portão para que o Rei da Glória entre, o Rei dos Exércitos. E isso é o meditar, é estar tão maravilhado com essa palavra, dizer, meu Deus, isso está transformando tanto a minha vida, que na hora certa, gente, vai surgir assim, como você falar, meu Deus, o Espírito Santo está falando comigo, me lembrando desta palavra. Por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia. Porque não é só nos momentos difíceis ou nos momentos felizes, mas todo momento. Na hora certa, quando você precisar, o Espírito Santo vai te lembrar disso. O Espírito Santo vai te trazer a memória. Quantas vezes também orando,
E aí, do nada, surge um versículo, eu falo, meu Deus, que versículo é esse? Eu pesquiso na internet, e é o Espírito Santo ministrando ao coração, de tanto ali estar gravando os pensamentos, a palavra do Senhor no coração. Então, eu te convido, a partir de hoje, se você não faz isso, essa disciplina, de você só ler a Bíblia e ok, mas pega um versículo que te chama a atenção, escreve ele, medita em cima dele, pesquisa, né, as referências, o que aquilo quer dizer, faz um estudo aprofundado sobre esse devocional e... Ah, você quer falar? Pode terminar, concluir que eu Ah, tá. falo. E aí faz algo em cima disso, porque você vai ver a diferença que é. E nesse, como eu citei, né, o Salmo 23, e a gente lê ele tanto assim, de momentos difíceis, mas, gente, ele é o tempo inteiro. Todo momento você vai ler o Salmo 23 e você vai falar, Senhor, o Senhor não me falta. Eu tenho o Senhor, porque eu medito na sua lei, eu busco o Senhor, e ele traz a revelação aos nossos corações. E se você quiser falar, Cá, pode falar. Sim, a gente tem tanto uma... Acho que é uma coisa dessa era, né? Uma mania de, tipo, quantidade ao invés de qualidade, né? A gente tem esse costume de querer ler, tipo, um texto enorme e às vezes não, né? É importante a gente focar também, né? E o devocional não é um estudo, né? Tem gente que confunde. O devocional, ele é essa coisa de ruminar que você falou, né? Então, quanto menor ali, mais fixado vai ficar na nossa mente. E é uma coisa que o pessoal antigo fazia. A galera antiga, se você conversar, os crentes antigos, eles têm um monte de versículo decorado. A gente não sabe nem o nosso próprio número de telefone. Então, né? E aí, você falando, Rê, eu lembrei, no dia do meu parto, no dia que eu fui internada, eu fiz o meu devocional, assim, tipo, meio no carro, lendo, assim, que a gente saiu bem cedo. E era Salmos 27, né? E eu não tenho mais decorado, mas eu lembro que no dia eu li, eu falei assim, e me veio muito isso, decora esse versículo. Eu falei, nossa, decorar esse versículo? Enquanto o Ricardinho ia resolvendo as coisas lá no hospital, eu fiquei lendo, relendo, relendo, e esse versículo ficou gravado. E no momento ali, daquela tensão toda, esse versículo estava ecoando na minha mente. Vou até ler para vocês. Ele fala: O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. E eu sei que eu fiquei... É até um versículo grande, mas eu fiquei tão remoendo ele, assim, guardei ele no meu coração, e no momento oportuno ele veio à minha mente e o Senhor ministrou no meu coração. E até eu acho que isso é um fator, a gente sabe que no fim dos tempos nem mesmo é a palavra de Deus a física, né? A gente não vai ter acesso à palavra de Deus. Em muitos lugares as pessoas não têm acesso à palavra de Deus e confiam na sua mente que foi decorando e guardando essas palavras, ruminando, como você falou. Então, essa questão da meditação é muito importante. Amém, é isso mesmo. E você fica tão assim com a palavra de meditar nela, que, como eu falei, vai ter momentos que você vai ler aquilo e vai falar, meu Deus, aquela hora talvez não servia, né? Tipo, ok, não estou entendendo, mas no momento certo, então a palavra de Deus serve, claro, óbvio, mas no momento certo, ela vai trazer toda a explicação daquilo. Isso aconteceu comigo também. Eu fiquei um ano com um versículo, era Romanos, transforma a sua mente, alguma coisa assim. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça para transformar a mente, transformar a vossa mente, transformar a nossa mente. E no momento certo, tipo, eu entendi tudo que o Senhor queria falar. Eu falei, meu, de tanto meditar naquilo, Deus trouxe a revelação. E é isso, a gente precisa fazer o nosso tempo, ter o nosso tempo com o Senhor e meditar na sua lei todos os dias, dia e noite, sem cessar. E dizer, Senhor, a sua palavra, eu quero, Senhor, que a sua palavra, ela transforme a minha vida, a ponto de as pessoas também, quando tiverem contato comigo, elas possam ver algo diferente está acontecendo na vida delas. Algo diferente está acontecendo, porque a lei do Senhor está transformando os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos, porque quanto mais tempo você passa lendo a palavra, posso dizer para você, tudo aquilo que você é criada como ser humano é totalmente transformado, é totalmente quebrado muitas vezes, orgulho,
o Senhor, sabe, ele faz com que a gente viva a vontade dele e siga aquilo que ele quer que a gente siga, medite na sua palavra a ponto da gente falar, minha vida foi transformada pela palavra de Deus. E é sobre isso, amém? Bom, alguém quer falar alguma coisa? Antes da gente, eu quero fazer uma breve oração com vocês também. E abre para pedir. Oi, Rê. Estava falando sobre quando Deus fala, né, através da palavra. E uma vez eu também tive uma experiência assim. Eu estava na cozinha, estava passando por um momento difícil, assim, né, até de enfermidade da Érica. E do nada, sabe quando a gente fala assim, ai, Senhor, fala conosco? Nesse dia eu não falei nada. E eu estava lavando a louça, aí veio assim no meu coração a palavra: alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação e perseverar em oração. Meu, sabe, eu fiquei tão impactada assim, eu falei, meu Deus, como que essa palavra veio no meu coração, sendo que eu nem sei onde ela estava escrita, te juro, eu nem sabia onde estava escrita. E eu senti, assim, o cuidado do Espírito Santo comigo, né, falando ao meu coração, não sabia nem onde estava, fui até pesquisar onde estava. Falei, Senhor, obrigada por falar comigo, mesmo conhecendo o meu interior, mesmo sem eu nem verbalizar aquilo que eu precisava. Então, realmente, a gente precisa buscar a Deus, mas Ele conhece nosso coração e ele fala através da palavra, né? Glória a Deus por essa palavra, foi muito bom, Rê. Glória a Deus, amém. É isso mesmo. O Espírito Santo traz a memória, né? É literalmente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Alguém mais quer falar alguma coisa? Amém? Então, feche seus olhos nesse momento, antes da gente abrir para os pedidos de oração. E eu sei que a presença do Senhor está aí onde você está, seja na sua casa, onde você está. E eu sei que talvez você tenha buscado, falado, Senhor, eu tento, eu quero meditar na sua palavra, eu quero orar. Senhor, eu quero fazer tudo isso que ela está falando, mas muitas vezes eu não consigo. Então, agora eu oro para que, em nome de Jesus, o Espírito Santo te dê força. Que o Espírito Santo possa te lembrar das palavras do Senhor. Que você, ao acordar, possa falar, Senhor, eu estou com vontade, eu estou com anseio de ler a sua palavra, de entender os teus caminhos, de buscar a sua face, de aprender com o Senhor, que essa meditação se torne algo de ruminar mesmo, palavra de Deus, que você possa entender que é bom meditar nessa lei e que em nome de Jesus o Espírito Santo possa confortar o seu coração e saber que o Senhor está no controle. Quanto mais você estiver conectada com a voz do Senhor, tudo na sua vida será transformado. Então, Senhor, eu oro agora em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, para que o Senhor possa dar-nos entendimento, sabedoria da tua palavra. Que, Senhor, ao lermos, ó Pai, a sua palavra ela possa ser gravada nos nossos corações. Que a gente possa contemplar, Senhor, a beleza da sua santidade. Que ao fazer o nosso devocional não seja, Senhor, mais um devocional, ou só completando ali, cumprindo a minha tarefa do dia, ou fazendo o checklist, mas que seja, Senhor, algo tão marcante, Pai, que possa transformar a minha vida e que a sua palavra, Senhor, ela possa ruminar nas nossas vidas. Que a gente possa, Senhor, declarar as verdades de Cristo, que a gente possa, Senhor, nos lembrarmos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso pastor, o Senhor é quem vai à nossa frente, e nós queremos, Senhor, estar conectadas contigo, conectadas com o Criador dos céus e da terra, e sabemos, ó Pai, que o Senhor é poderoso, que a sua palavra ela seja mesmo como uma espada, que ela mude o nosso caráter, que ela mude os nossos pensamentos, que ela mude os nossos sentimentos, as nossas emoções, que ela nos confronte, Pai, em nome de Jesus, porque a sua palavra ela é assim. Quanto mais nós lermos ela, Senhor, nós seremos confrontadas para sermos uma pessoa melhor. Algo, Senhor, que possa, Pai, declarar, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso pastor. Obrigada, Senhor. E que todas as meninas, Senhor, que estiverem aqui, Senhor, nós, Senhor, como um exército, ó Pai, possamos ter, ó Pai, essa vontade de meditar na sua lei,
e de buscar a sua face sem cessar. Obrigada, Senhor, por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém. Glória a Deus. Quem aí está empolgada no devocional, já fazer a meditação. Amém. Levanta a mãozinha aí, como a Ká fala, né? Levanta a mãozinha aí. Aê, glória a Deus. Sim, então. Vamos para os pedidos.